Fala pessoal, do Emanuel, aula do nono ano. Vamos esperar só os alunos entrarem para a gente poder começar. Aula sobre ligações químicas. Chururu. Opa! Joia, meninos. Vamos dar sequência? Tudo bem com vocês? A gente vai dar sequência aqui à página 228, tá? Continuar falando sobre ligações químicas. E a gente vai dando sequência aqui, tá? Vamos lá. A gente vai continuar falando dos tipos de ligações químicas. A gente já sabe que ligações químicas é quando a gente pega dois elementos diferentes, né, átomos diferentes ou iguais, e faz o processo de ligação. Quando a gente está falando do processo de ligação, significa que aqueles átomos não são estáveis por natureza. Significa que eles não têm a quantidade de elétrons para a gente poder falar que eles são estáveis. Que quantidade de elétrons são essas, professor? A quantidade de elétrons são 8. Quando eles têm 8 elétrons da última camada, significa especificamente que eles são estáveis, tá? Os únicos elementos que são estáveis por natureza, a gente chama dos gases nobres, né? Primeiro composto pelo hélio e até a sua última estrutura de elemento. O hélio é o único desses gases nobres que não possui 8 elétrons na sua última camada, mas ele já é estável com 2 elétrons. Tudo bem? Então a gente vai dar sequência hoje da nossa aula tentando diferenciar esses elementos, diferenciar essas ligações, principalmente do que é uma ligação iônica e do que é uma ligação covalente, tá bom? Então vamos lá. O livro de vocês está aqui na página 228 e ele começa assim: as ligações iônicas. Para iniciar o estudo das ligações iônicas, vamos considerar um aglomerado iônico de cloreto de sódio, puro, o NaCl, né? Que é sódio com cloro, conhecido popularmente como sal de cozinha. Então, o NaCl, a junção de cloro com sódio, forma o que a gente conhece como sal de cozinha, né? Esse sal é formado por um átomo de sódio, que é composto pelo elemento, né, Na, pelo símbolo atômico Na, e um átomo de cloro, que é composto pelo símbolo atômico Cl. Nessa proporção, significa que eu tenho um átomo de sódio para um de cloro. Então, eu tenho um átomo de cada. Então, ó, o átomo de cloro possui 7 elétrons em seu último nível de energia. Então, ele tem 7 elétrons numa camada chamada camada de valência, que é a última camada que vai ter elétrons desse átomo, certo? Então, a última camada do cloro, ele vai ter 7 elétrons. Significa que ela vai poder receber até um elétron para chegar aos 8 elétrons e se tornar estável. Quando ela chegar a 8 elétrons, ela já se torna estável, certo? Então, ela vai poder receber um elétron. Aí ele continua aqui falando: por ser um não metal, ele tende a ganhar elétrons, ou seja, ele se torna um ânion. Então, vamos lá, pessoal. Ânion
significa que aquele elemento vai receber elétrons para fazer o complemento de carga, né? Então, ele é um íon com carga negativa. Quando ele doa o elétron, ele vai ter carga positiva. Automaticamente, ele se torna o que a gente chama de cátion, certo? Que no caso da ligação de cloreto de sódio, seria o sódio. O átomo de sódio possui em seu último nível de energia um elétron por ser um metal. O sódio tem a tendência de ceder elétrons. Então, se ele vai liberar elétrons, significa que ele se torna um cátion. Então, ele vai liberar um elétron para o sódio, né, no caso o cloro, receber esse elétron. Então, eles estão compartilhando um elétron cada um deles. Cada um deles, na medida que for compartilhando, eles começam a fazer trocas e geram o que a gente chama de ligação iônica, tá bom? Aí ele fala aqui, a ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais. No caso, o único que está aí diferente que entra nesse caso é o hidrogênio, tá? Esse tipo de ligação química forma aglomerados iônicos. Então, uma coisa interessante de se falar é que a ligação iônica, normalmente ela acontece com estruturas de metais, do grupo dos metais, com ligações entre não metais, tá bom? Então, eu tenho dois grupos diferentes formando essa ligação que eu chamo de ligação iônica, tá? Aí ele fala aqui, o quadro ao lado apresenta a distribuição eletrônica dos níveis de energia do sódio, né, Na, e do cloro. Aí, ó, KL é as camadas. E ambos esses dois terminam na camada 3, que é a camada M. Né? Lembrando que nós temos 7 camadas. KLMNOPQ. Então, essa camada 3, que é a última camada, é a camada de valência, tá bom? Então, a última camada do cloro possui 7 elétrons. Quantos elétrons faltam, professor, para ele poder se neutralizar? Falta 1. Para ele chegar a 8, significa que ele falta um elétron para ele poder se estabilizar. No caso do sódio, para a última camada chegar a 8, estão faltando 7 elétrons. É muito elétron que ele tem que receber. Então, é mais fácil ele doar, ele entregar esse elétron, que ele está sozinho na terceira camada, para que ele chegue na segunda camada, que já tem os 8 elétrons. Então, um vai receber e o outro vai doar, certo? Aí ele fala aqui, dessa interação surge uma força de atração entre os íons positivos e os íons negativos, a qual mantém esses átomos unidos, formando um aglomerado iônico. Essa força de atração é chamada de ligação iônica. Então, essa atração aqui, ó, que está sendo representada aqui embaixo, que liga os elementos, vai ser chamado de ligação iônica. Ligação química iônica, certo? Lembrando que a ligação química iônica está associada entre metais e não metais, tá bom? Dando sequência aqui, ó, ele fala aqui, esse tipo de ligação ocorre quando um átomo cede para outro átomo um ou mais elétrons que se encontram em seu último nível de energia, que é a camada de valência, tornando-se um cátion. Quando outro átomo recebe um ou mais elétron, torna-se um ânion. Quem está cedendo aqui? Justamente quem está cedendo aqui é o sódio para o cloro, certo? Ele está cedendo justamente um elétron. Quando ele faz essa questão de ceder um elétron, ele está fazendo o que a gente chama de ligação iônica, tá bom? Aí ele dá sequência aqui. Outro exemplo de ligação iônica é a combinação entre o magnésio e o oxigênio, formando o óxido de magnésio, o MgO. O quadro abaixo mostra a distribuição eletrônica dos níveis de energia de magnésio e do oxigênio. Olha aqui, ó. O oxigênio, ele tem 2 camadas, certo? Ele é simbolizado pelo número 8. A última camada dele tem 6 elétrons. Significa que falta 2 elétrons para ela poder se neutralizar. O magnésio, a última camada dela tem 2 elétrons. Então, para ele poder se equilibrar na última camada, faltariam 6 elétrons.
Então, é mais fácil ele doar. Então, o magnésio seria o cátion e o oxigênio seria o ânion. Ele recebe e esse aqui vai doar. Ambos vão doar e receber 2 elétrons cada, tá bom? Aí ele fala aqui na pergunta: quantos elétrons o magnésio possui em seu último nível de energia? E o oxigênio? Ó, o último nível de energia do magnésio, ele tem 2 elétrons. E o oxigênio? Ele tem 6 elétrons, como está mostrando aqui. Por ser um metal, o magnésio tende a ceder elétrons. Quantos elétrons cada átomo de magnésio pode ceder a cada átomo de oxigênio? Como o professor falou, ele só vai poder ceder 2 elétrons cada átomo, para poder chegar na segunda camada que tem os 8 elétrons. Número 3. Com quantos elétrons o oxigênio vai ficar em seu último nível de energia? Bom, quando ele receber esses 2 elétrons do magnésio, ele vai chegar a 8 elétrons. Significa que ele vai se tornar um átomo equilibrado. Beleza? Número 4. Número 4 não tem como a gente fazer, né? Que é uma representação no caderno. Beleza? Vamos dar sequência aqui? Ele fala aqui: o aglomerado iônico pode ser descrito por uma fórmula química que é composta dos símbolos dos elementos químicos que se combinam para formar a estrutura iônica. Cada símbolo tem um índice que indica a quantidade de átomos dos elementos químicos necessária para formar tal estrutura. Veja o exemplo. Então, a gente vai ter símbolos representados principalmente por essas bolinhas, ó, que vai ter aqui, ó, deixa eu expandir, que vai demonstrar a troca de elétrons de cada uma dessas estruturas. Tá bom? Então, quando a gente está falando dessa troca, a gente está falando da troca de elétron entre as estruturas, tá? Aí é um exemplo das questões dos compostos iônicos, principalmente onde eles vão ser utilizados, né? Carbonato de cálcio, hidróxido de sódio, nitrato de potássio e sulfato de cobre, tá? Agora as ligações covalentes. Vamos falar sobre as ligações covalentes. A água, né, H2O, é um composto em abundância nos ambientes, principalmente aqui no nosso planeta Terra. Aí a água no estado líquido. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos distintos, um hidrogênio e o outro oxigênio. Os átomos da molécula de água ficam unidos pela força da atração produzida pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia. De novo, ele citando a questão da camada de valência dos átomos de hidrogênio e oxigênio. Essa força é chamada de ligação covalente. Vamos entender qual é a diferença da ligação iônica e da ligação covalente, tá? Esse tipo de ligação ocorre quando os átomos dos elementos químicos têm a mesma tendência de ganhar elétrons e acabam compartilhando os elétrons do seu último nível de energia, para ambos ficarem com 8 elétrons. O que acontece, pessoal? Lá na ligação iônica, a gente via, na maioria das vezes, um doando e o outro recebendo. Aqui na ligação covalente, ambos vão doar. Então, ambos vão fazer essa troca. Ambos, tá? Para melhorar essa explicação, a gente vai ver esse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Opa, adianta não, professor. Vamos lá. Metais e ligações metálicas. Metais são brilhantes, maleáveis. Então, ele vai dar aqui características do metais. Ele é brilhante, maleável, ducto, que ele conduz, né, eletricidade e conduz calor. Esses aí são os metais, tá? Os metais, todos eles vão ter essas características. Os metais, por assim dizer, como a gente já tinha falado, na maioria das vezes, eles vão ter íons positivos no mar de elétrons móveis. Então, significa que eles vão ter essa troca de elétrons em sua associação. Lembrando que os elétrons possuem carga negativa e o núcleo vai ter os prótons que possuem carga positiva, tá bom?
Opa, vou voltar aqui, adiantei demais. Então, aqui a gente tem hidrogênio com ferro, certo? Uma ligação metálica são mais fracas do que as ligações iônicas ou covalentes, tá? Então, o terceiro tipo de ligação que a gente chama de ligações metálicas, certo? Aí ele fala, por que metais são brilhantes? Porque a gente vai ter o reflexo luminoso das estruturas por parte dos elétrons obtidos na questão das ligações metálicas, tá bom? Vamos voltar aqui para o livro de vocês. Então, ó, falando da ligação covalente, ele fala aqui, veja ao lado a distribuição eletrônica dos níveis de energia do hidrogênio e do oxigênio. Note que o hidrogênio tem um elétron no último nível de energia, enquanto o oxigênio tem 6, né? Então, ele fez a distribuição, o hidrogênio número 1 da tabela periódica tem um elétron, lembrando que ele vai se estabilizar com 2, que a primeira camada se estabiliza com 2, e o oxigênio, então ele falta 1 aqui, né? E o oxigênio vai se estabilizar com 8, ele falta 2 elétrons. Então, significa, para a gente ter H2O, eu preciso de 2 hidrogênios para poder estabilizar um elemento de oxigênio, tá bom? Então, eu preciso de 2 hidrogênios para poder fazer esse equilíbrio, né? Fazer que a ligação química tenha os 2 elementos estáveis em sua posição, ok? Então, para quem está assistindo essa aula gravada, valeu, abraço, até a próxima.